Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Seja bem-vindo a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Eu sou o professor Wendermir e nós vamos continuar a nossa caminhada rumo ao conhecimento, rumo à descoberta da verdade. E nós vamos trabalhar uma temática bem interessante do Enem. Um filósofo que está presente na maioria das provas do Enem, que vai aparecer na maioria das provas, e é um filósofo bem influente da nossa realidade. Então, hoje nós vamos ver um velho amigo nosso, Aristóteles. Então, vamos ver brevemente a biografia de Aristóteles. Vamos lá na tela? Aristóteles, ele vai nascer em Estagira, 384 a.C., e Estagira em Atenas, e vai morrer em 322 a.C. Foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Escola peripatética. O método que Aristóteles utilizava para poder passar e discutir as suas ideias com seus discípulos, com os outros filósofos, era através do caminhar, era através do contemplar a realidade ao redor. Então, Aristóteles vai fundar a escola peripatética e essa escola peripatética vai ter essa dimensão de mobilidade, de caminhar, de perceber a realidade, de também a ideia de que Aristóteles trabalha muito na filosofia, que é a ideia do movimento. Vamos continuar lá na tela? Então, vamos a algumas reflexões sobre o pensamento aristotélico. Primeiro, nós vamos refletir sobre o sumo bem. O que é o sumo bem em Aristóteles? É o objetivo final contendo todos os outros bens. Ao longo de toda a nossa vida, nós criamos toda uma realidade com um objetivo final: a realização completa do ser. Em Aristóteles, essa realização completa nós vamos chamar de sumo bem. Então, o nosso modo de pensar, agir, o que nós somos, o que nós queremos ser, tudo vai convergir para este sumo bem, para esta realização completa de cada um de nós. Vamos continuar na tela? Então, relendo dentro de uma ótica cristã, o bem maior é comumente definido como a vida dos justos vivida em comunhão com Deus de acordo com os preceitos divinos. Ou seja, traduzindo para uma versão cristã esse pensamento de Aristóteles, e isso vai ser feito em São Tomás de Aquino, esse sumo bem é a vida eterna em Deus, traduzindo em um princípio cristão. Então é a realização, é a felicidade completa do ser. Todos nós, ao longo de nossas vidas, todos os nossos esforços vão culminar justamente para esta felicidade, para esta realização. E numa visão cristã, para este encontro com Deus. Vamos continuar lá? Então, a felicidade, o que vai ser essa felicidade em Aristóteles? A felicidade em Aristóteles, ele vai defender o seguinte: é o maior bem desejado por todos os homens e é o fim das ações humanas. Então, a felicidade é a conclusão do ser. É o porquê que nós existimos. É simplesmente o aperfeiçoamento, como eu posso dizer, a conclusão mesmo de tudo que nós temos que ser, de todos os atos que nós somos. Então, essa felicidade é o que todos nós temos anseio. E é por ela que todos os dias nós acordamos e dormimos e procuramos sempre viver de tal forma que estejamos próximos dessa felicidade. Mas como que nós podemos viver, na visão de Aristóteles, para poder alcançar essa felicidade de uma maneira completa, de uma maneira perfeita? Primeiro nós vamos entender o que é essa felicidade.
e aí tem uma musiquinha aqui, um trecho da música de Fábio Júnior. Felicidade brilha no ar, como uma estrela que não está lá. É uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Então, Fábio Júnior, nesse trecho, ele vai demonstrar, né, e aí a gente pensando também em questão de Aristóteles, ele vai demonstrar que essa felicidade, ao mesmo tempo que ela é próxima a nós, se nós não vivemos de tal forma que ela se torna uma ilusão. Ela se torna um simples desejo daquilo que nós queremos viver. Mas qual será o segredo para essa felicidade não ser uma ilusão? Para essa felicidade ser uma realidade? Vamos ver o que Aristóteles nos diz. A virtude vai ser o método que nós vamos utilizar para encontrar a felicidade. Se nós somos pessoas virtuosas, se nós somos pessoas que buscam viver no sumo bem, através de atos de coragem, através de atos de raciocínio lógico, através de atos de convívio com a comunidade, né? Ou seja, através de atos filosóficos, nós vamos encontrar essa felicidade. Então, a pessoa obtém felicidade por meio de uma vida virtuosa e do desenvolvimento da razão e da sabedoria. Então, a filosofia vai ser este caminho que vai conduzir rumo ao sumo bem, rumo à felicidade. Então, Aristóteles vai conceituar a virtude dividindo-a em duas. Primeiro, a virtude intelectual é aquela que nasce e progride graças aos resultados da aprendizagem e da educação. Então você, aluno, você que está aí nos acompanhando nas aulas, você que está se preparando para o Enem, você está vivendo uma dimensão dessa virtude, que é a virtude intelectual. Você está buscando o aprimoramento intelectual para atingir um bem maior. Então você vai fazer a prova do Enem com o objetivo de alcançar uma vaga na graduação, com o objetivo de alcançar uma vaga em um curso técnico ou tecnólogo. Ou seja, a virtude intelectual é aquela que vai fazer com que o seu conhecimento tenha essa aplicação e esse conhecimento vai fazer você crescer enquanto pessoa e, no caso, né, nós que estamos preparando para o Enem, enquanto profissionais, enquanto pessoas aptas a ocupar os futuros cargos superiores de nossa sociedade. E a virtude moral? Ela não é gerada em nós por natureza. É o resultado do hábito que nos torna capazes de praticar atos justos. E aí vai nos remeter a uma série de pensamentos que vão vir depois, onde mostram que o homem não é um dado pronto. Essa virtude é algo que deve ser cultivada no coração humano. Essa qualidade, essa busca do sumo bem tem que ser algo cultivado no coração humano. E é obrigação do Estado fazer com que essas virtudes, a virtude de cada cidadão, venha a aflorar, tenha o seu nascimento na vida de cada um. Então, a virtude é o meio, como o próprio Aristóteles dizia, o meio termo de ouro ou justo meio. Agir virtuosamente significa ponderar, pensar entre dois vícios, dois extremos, a falta e o excesso, que nos afastam da tão esperada felicidade. Muitos livros de autoajuda vão trazer isso, gente, essa questão que Aristóteles aponta. Muitas vezes nós não somos felizes porque nós não sabemos dosar as nossas vidas. Nós somos sempre extremos, nós somos sempre exagerados. São Tomás de Aquino vai falar isso, que a virtude, ela vai estar no meio do meu discernimento, no meio da minha conclusão. Eu não posso ir nem tanto para cá e nem tanto para cá. É como uma balança, desequilibra. E Aristóteles vai dizer, olha, a partir do momento que o peso central
que o peso dessa balança está no eixo central, eu vou ter o equilíbrio para poder conquistar esta felicidade. Nós somos seres que originalmente vivemos nossas paixões, nossos desejos, nossos vícios. E Aristóteles vai propor isso, olha, você tem que superar esses vícios, superar esses desejos por um bem maior, que é o quê? Justamente a sua verdadeira virtude, a sua verdadeira qualidade, o seu verdadeiro eu. O que há de bom em nós, que muitas vezes nós negligenciamos por falta deste equilíbrio. Então Aristóteles vai trabalhar justamente isso, olha, nós não vamos ser felizes se nós não percebermos e não trabalharmos o sumo bem que existe em nós. Vamos lá continuar? Para Aristóteles, não existem virtudes inatas. Todas se adquirem pela repetição dos atos, que gera o costume. E esses atos, para gerarem as virtudes, não devem desviar-se nem por defeito, nem por excesso, pois a virtude consiste na justa medida, longe dos dois extremos. Para Aristóteles, ninguém nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Isso é cultivado, isso é trabalhado. Você, aluno, você, para chegar no nível que você chegou hoje, para você estar já na conclusão do ensino médio, para estar já aspirando uma vaga na faculdade, você teve todo um trabalho virtuoso para chegar até lá. Desde o primeiro momento que você pegou lá no primário o lápis em sua mão, até hoje que você já está definindo que carreira você deseja seguir para o futuro. E quando chegar lá, ainda vão ter que ser desenvolvidas mais virtudes, vão ter que ser desenvolvidas mais qualidades. E Aristóteles vai dizer justamente isso. É algo que nós iremos construindo à medida que aprofundamos no nosso autoconhecimento. E aí a gente vai lembrar um pouquinho de Sócrates, não conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu vou conseguir entender e me relacionar com a realidade. E essas virtudes que já existem em mim de certa forma, ou seja, quando eu digo já existem em mim, todos nós procuramos a felicidade, então o caminho da felicidade já começa em nós, elas não são inatas, não nascem com a gente, mas no entanto é um anseio constante e um desejo constante de cada um de nós. Todos nós queremos ser felizes. E aí vem a questão política. Como que o Estado vai auxiliar na busca dessa felicidade do indivíduo, do cidadão? Qual é a responsabilidade do Estado nisso tudo? Vamos ver? O papel do Estado é a virtude, formação moral de seus cidadãos. Aristóteles ensinava que a ética e a política estão intimamente relacionadas, pois ele definia a política como a ciência de criar uma sociedade na qual o homem poderia viver uma vida boa e desenvolver todo o seu potencial. A educação, que é um direito de todos os cidadãos, para o Estado é uma obrigação que seja aplicada a todos os cidadãos, daí a obrigatoriedade do estudo, né, para todos aqueles que são menores de idade, né? E o objetivo é justamente esse, desenvolver a potencialidade para a autorrealização. Traduzindo o que seria essa felicidade para nós hoje, aqui na visão de Aristóteles. Então, a educação pública é justamente esse papel que o Estado assume de desenvolver as virtudes dos seus cidadãos. Na educação pública, meu caro aluno, é que você conseguiu definir, olha, eu sou muito bom em matemática, então eu vou para áreas do conhecimento, lá na graduação, no curso superior, voltados para a matemática. Então eu vou para uma engenharia, eu vou para uma física e por aí vai. Então, é justamente através da educação
que nós iremos desenvolver essas virtudes para a construção do nosso ser rumo a essa felicidade. Então, a função do Estado: formação moral de seus cidadãos. Entender que ética e política estão intimamente relacionados. Então, talvez a grande crise que nós temos ao discutir as questões políticas é justamente que às vezes falta um pouco de ética em algumas administrações, em algumas determinações que não vão garantir para todos o acesso à educação, por exemplo. Então, quando a gente está numa situação como essa de pandemia e, de repente, a Secretaria de Educação propõe um estudo remoto para que todos tenham acesso, é justamente o que a ética pede. Então, o Estado, a Secretaria de Estado da Educação, está proporcionando, mesmo neste momento de pandemia, o desenvolvimento da virtude de seus cidadãos, de seus alunos, através das videoaulas, através do PET e de tantos outros mecanismos que estão sendo utilizados nas escolas para o desenvolvimento do conhecimento acadêmico, para o desenvolvimento das virtudes. Agora, você, aluno, tem que abraçar, porque além de ser um direito seu, é um dever seu enquanto cidadão, se aperfeiçoar, crescer, ser mais. Vamos continuar? Então, a política em Aristóteles é a ciência de criar uma sociedade na qual o homem poderia viver uma vida boa e desenvolver todo o seu potencial. Portanto, de acordo com o filósofo, o papel do Estado e da comunidade é o de proporcionar uma vida boa dos seus membros. Então, quando a política ela trabalha em favor do cidadão, em favor do indivíduo, proporcionando a qualidade de vida, uma qualidade de vida, esta política está seguindo o seu sentido original, o sentido de preservar, o sentido de conservar a busca do cidadão por sua felicidade. Isso é realizado no preservar a vida das pessoas, ao evitar a injustiça e permitir que os cidadãos sejam pessoas virtuosas e felizes. Aristóteles acreditava que o Estado é superior ao indivíduo. Quando eu penso em Estado superior ao indivíduo, eu penso em um bem geral, em um bem comum, em um bem maior. E esse Estado tem por obrigação garantir como administrador que a vida de todos aqueles que pertencem à polis, todos aqueles que pertencem às cidades, tenham suas qualidades desenvolvidas através dos seus direitos, através dos seus deveres. E aí, para a gente refletir um pouquinho, um quadrinho da Mafalda, que eu gosto muito, bem crítico, e sempre cai nas provas do Enem. Vamos lá? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Se a virtude é o caminho para a felicidade, logo a felicidade é o fim, objetivo de vida dos seres humanos. Então, o quadrinho da Mafalda está querendo dizer o seguinte: nós somos seres que temos que fazer a nossa realidade, colocar a nossa virtude, colocar as nossas práticas para funcionar, para que o mundo seja melhor, para que a realidade seja melhor. Então, eu não posso esperar apenas que isso venha externo. Eu não posso esperar apenas receber os benefícios, eu tenho que produzir esses benefícios. Eu tenho que ser transformação. Então, meu caro aluno, neste período de pandemia, reflita. Qual é a felicidade que você procura? Qual é o sumo bem para a sua vida? E o que você tem feito para desenvolver suas virtudes, desenvolver as suas qualidades? Por hoje é só. Agradeço a todos pela participação na aula. Estudem bastante, leiam bastante para o Enem e até a próxima aula.